6 de agosto de 2024. Nesta terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus, nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira. Vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Senhor, nosso amor, nosso amigo, nosso Salvador. Louvado seja Deus. Sintam-se bem acolhidos. Peço que você compartilhe essas mensagens, também possa curtir, dar o joinha, para que a mensagem possa ser promovida pela rede social. E nesta terça-feira nós vamos meditar a leitura que a igreja nos propõe nesta festa litúrgica. É a leitura da segunda carta de São Pedro, o capítulo 1, versículos do 16 ao 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: "Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer." Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia, e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós celebramos essa festa litúrgica tão importante, a Transfiguração do Senhor. De tão importante essa festa, quando cai o dia 6 de agosto, no domingo, ela ocupa o lugar da liturgia do tempo comum do domingo, e ela é celebrada em grau de solenidade. Como caiu durante a semana e numa festa litúrgica, se tem apenas uma leitura, eu escolhi essa leitura da segunda carta de São Pedro. Talvez, se vocês forem à missa, pode ser que vocês escutem a leitura do livro do profeta Daniel, que é uma das opções, ou a do livro do Daniel, ou essa que eu acabei de proclamar. E nós vamos meditar, refletir um pouquinho sobre essa leitura, que é uma das opções. Aqui, São Pedro, para poder, olha só, já no comecinho da sua carta, olha só, muito interessante, para poder dar credibilidade a tudo que ele vai discorrer no seu texto da sua carta, Pedro ele já começa falando de uma experiência mística, não somente mística, mas uma experiência real que ele teve junto de Tiago e João, no Monte Tabor, junto de Jesus. Aqui ele está dizendo que não foi segundo fábulas habilmente inventadas que nós falamos e mostramos Jesus Cristo. Uma coisa muito importante para nós, Minha gente, quanto mais o tempo passa, quanto mais a humanidade temporalmente se torna distante daquele evento de mais de 2000 anos atrás, o evento Jesus Cristo, mais difícil fica se crer. Sabia? Eu estava refletindo um pouquinho sobre essa leitura. Por que hoje é tão difícil as pessoas crerem no poder de Jesus Cristo, na palavra, na doutrina? Por que lá na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média, por que as pessoas criam mais? Por que as pessoas obedeciam mais aos preceitos divinos? Será que é por mera imposição social? Ou será
que a sociedade em que nós vivemos hoje, ela entrou num descrédito das coisas de Deus, porque faz muito tempo que passou esse tal Jesus Cristo, porque faz muito tempo, e hoje o mundo é outro, as coisas estão mudadas, sabe aquelas falas prontas que as pessoas falam, né? Por quê? E Pedro começa falando o seguinte, olha, não foram o evento Jesus Cristo, aquele que é Deus que se fez homem, não é uma invenção humana, não é uma invenção da Igreja Católica, não foi desenhado por um poeta ou por escritores diversos. Alguns nós até conhecemos, que estão compilados no texto do Novo Testamento. Não foi uma invenção, não foram fábulas. Tudo que está dito pela tradição e que a Igreja Católica traz, atualiza nos dias de hoje, foram fatos concretos, foram fatos verídicos, efetivamente e verdadeiramente. O Deus Todo-Poderoso, Espírito puro, em certa ocasião da história humana, ele nasceu homem. Lá naquele lugar em Belém, né, utilizou-se do instrumento santo, o ventre perfeito da Virgem Maria. Nasceu homem, conviveu, andou no meio de nós, esteve no meio de nós, sofreu horrendamente a paixão e morte de cruz, voltou agora de corpo e alma, voltou humanamente para o seio da divindade e continua presente no meio de nós ao longo de todo o trajeto da igreja, pela história, por meio da ação do Espírito Santo, que o torna presente, né? E Pedro está falando, nós vimos as coisas que ele fez, eu não estou inventando, nós vimos as pessoas que ele curou milagrosamente, nós vimos Tiago e João quando estavam junto comigo, nós vimos quando nós estávamos junto dele lá no monte, e do céu veio a voz do Pai. Ninguém jamais viu o Pai, vai escrever São João no prólogo, né, do seu evangelho. Mas o Filho, o Pai deu a conhecer, mas o Pai falou das nuvens. É isso que Pedro está relatando hoje. A glória de Deus se manifestou sobre o Monte Tabor. Ninguém nunca teve aquela experiência que nós três tivemos. E por que Deus permitiu que nós tivéssemos essa experiência da transfiguração? Para que nós pudéssemos sustentar pelo nosso testemunho a fé de vocês. Aquela coisa, pode acreditar que é verdade, eu vi, eu experimentei, eu vi, vai firme, creia nisso, eu vi, é verdade. Olha que bonito, Pedro experimentou a transfiguração. E agora o que é a transfiguração? Para a gente entender um pouquinho, né? A igreja tem essa festa que nós celebramos hoje, que é a festa da transfiguração, mas a igreja sempre proclama o evangelho, mesmo que vai ser proclamado na missa de hoje, no segundo domingo da quaresma, todos os anos. Então nós, no ano litúrgico, nós contemplamos a transfiguração em dois momentos fortes. Um na quaresma, no segundo domingo, sempre é a transfiguração. E outro hoje, que é o próprio dia da transfiguração. 2 vezes no ano, a igreja nos entrega esse mistério. E o que nos diz, o que nos informa o mistério da transfiguração? Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João em cima de um monte, de uma montanha? O evangelho não diz que é o Monte Tabor, mas a tradição, ela nos informa. Por que Jesus levou-os até lá? E Jesus, ele transfigurou a sua humanidade. Aquele ser humano se tornou tão reluzente a ponto de ser confundido com um ente unicamente espiritual. Mas, padre, como foi isso?
o que de fato esses 3 apóstolos viram? Jesus é como se ele tivesse deixado a sua humanidade e aparecido em sua divindade. Mas a sua humanidade e sua divindade, elas são inseparáveis. Então a sua humanidade estava lá, mas ela foi velada pela manifestação da sua divindade. Aquilo foi tão forte que vocês que vão à missa hoje vão escutar o Evangelho, né? Diz que esses 3 apóstolos não aguentaram olhar, eles caíram por terra. E é bem verdade, né? A gente pode fazer uma experiência disso, uma comparação muito, vamos dizer assim, muito medíocre, mas para a gente entender um pouquinho. Quando tiver um dia de sol, de calor, um dia bonito, céu aberto, se a gente começar a olhar para o sol diretamente, olho nu, a gente não consegue, acho que por nem um minuto, acho que alguns segundos são suficientes para nós não conseguirmos mais olhar. Porque a luz do sol é muito forte para o que nós suportamos dele. Um outro exemplo, usando a mesma experiência do sol, se nós pudéssemos subir, a ponto de ir se aproximando cada vez mais do sol, ia chegar num ponto que a gente ia ser consumido pelo seu fulgor, pela sua luz, pelo seu calor, seríamos queimados e deixaríamos de existir, tal como se nunca existíssemos. É a mesma coisa Deus. Mas é o que eu estou comparando com o sol é matéria, né? É um gás que se consome de maneira, aparentemente de maneira incessante, mas vai ter fim, né? Diz a ciência. É matéria. Deus não é matéria, Deus é espírito puro. Então, Jesus, ele fez se ocultar a sua humanidade e ele manifestou aquilo que ele é, que ele era e que ele sempre será lá à direita do Pai. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Infinito. É uma coisa muito forte. É claro que os apóstolos não iam aguentar. E eu digo ainda o seguinte, eu nunca li isso, mas eu digo por mim mesmo. Eles só não deixaram de existir, não foram consumidos pela experiência daquilo que eles viram, porque Deus manteve a existência deles. Porque Jesus, que estava ali na frente deles, manteve a existência deles. Por isso que no prólogo do Evangelho de João, João vai dizer, começa dizendo, ninguém jamais viu a Deus e nem verá. Nesse mundo contingente, nesse mundo tão caducante, ninguém viu ao Pai. Mas nós vimos a face do Filho, quando o Filho se tornou um de nós, para que nós pudéssemos vê-lo. Por que Deus se tornou um ser humano na pessoa de seu Filho Jesus Cristo? Para que nós pudéssemos vê-lo, tocá-lo, contatá-lo, e agora na era da igreja, até mesmo comungá-lo. Olha só, como Deus é generoso, como Deus quer nos tocar. Ele sabe que se ele viesse naquilo que ele é, nós não suportaríamos. Então, esse é o mistério da transfiguração. Esse é o mistério celebrado hoje. E Deus permitiu, de maneira privilegiada, para esses 3 apóstolos, essa experiência. Para que eles tivessem a certeza de que, primeira coisa, que de fato existe Deus. Segunda coisa, de fato existe a ressurreição final. Nós não vamos terminar a nossa trajetória num cemitério. Jesus se transfigurou para mostrar o que viria depois dessa vida, àqueles que permanecessem fiéis a Deus. Uma vida eterna no céu, contemplando essa luz que eles contemplaram de maneira perfeita, não mais turvamente, mas de maneira perfeita. Então são essas as certezas que o mistério da transfiguração nos traz, minha gente. Deus existe, Ele se mostrou. E Deus mostrou que a vida vai muito além da morte e muito além deste mundo. Por isso, é um dia em que nós temos de alimentar a nossa esperança. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, na sua história, tudo vai passar, minha gente. Se você está num momento bom, vive intensamente. O dia de amanhã pode não ser. Se você está num momento difícil, aguenta firme que vai passar.
De um jeito ou de outro vai passar. Até que todos cheguemos a essa experiência de maneira eterna. Contemplar o transfigurado na eternidade. Que bonito isso. É muito bonito. Então Pedro está dizendo assim, Deus nos permitiu ter essa experiência para que nós fôssemos testemunho para vocês. E vocês, a partir do que nós testemunhamos, vocês pudessem crer. Por isso, você que está me escutando hoje nessa reflexão, não tenha dúvida da existência de Deus. Eu sei que em alguns momentos difíceis da vida, diante das perdas, da morte, do sofrimento, das derrotas que às vezes nós experimentamos, diante das decepções da vida, o inimigo de Deus, ele sopra nos nossos ouvidos. Deus não existe. Está vendo o que você está passando? Deus não existe. Que a festa de hoje possa reanimar no seu coração e no meu essa certeza. Deus existe. Existe alguém superior a mim, superior a todo o universo, superior a toda a obra da criação, incontável, incomensurável, eterno, infinito. E nós chamamos ele de Deus. E ele se fez tão próximo de nós. Assumiu a nossa humanidade. Se mostrou ao nosso lado. Mesmo a sua humanidade subindo aos céus, ele continua pelos sacramentos da Igreja Católica. E eu posso tocá-lo. Ora, aquele que nós tocamos na Santíssima Eucaristia, nesse domingo que passou, falei bastante de Eucaristia, né? Aquele que nós tocamos na Santíssima Eucaristia, aqueles que tocam pelo paladar, que comungam, aqueles que tocam com suas mãos, aqueles que tocam somente pelo sentido da visão, porque por um motivo ou outro não podem comungar. De qualquer maneira, você toca Jesus, que é apresentado diante de você. Ele, há mais de 2000 anos, se transfigurou. É o mesmo. O mesmo presente sobre o altar é o mesmo que se transfigurou para Pedro, Tiago e João. E é o mesmo que agora está na eternidade, à direita do Pai, cuja glória é infinita. Ele está à direita do Pai, ele está em cada altar e ele está em nossa alma, se nós vivermos em comunhão com ele, seja sacramentalmente, seja pela vida espiritual e a vida de oração. Ele está com você. E se ele se transfigurou, ele pode também transfigurar a minha e a sua vida. E transfigurar, minha gente, é mudar mesmo. Se você pegar no grego, né, se fôssemos traduzir o evangelho de acordo com o original grego, nós diríamos que Jesus, a palavra grega, não existe essa palavra transfiguração, existe metamorfose, né? Ele se metamorfosizou, não sei se poderíamos dizer dessa maneira. Ou seja, houve uma transformação quase que no ser daquilo. É claro, o ser divino dominou a humanidade de Jesus por um súbito de instante, para que eles pudessem ver o que é o céu. Se você precisa também que Deus abrace a você e transfigure alguma situação da sua vida, você tem situações que precisam ser mudadas, ser transformadas em você, na sua família, no seu casamento, na vida daquelas pessoas que você ama. Tem situações que precisam dessa metamorfose divina, dessa transfiguração. Hoje, faça comunhão com Jesus e você vai experimentar o poder que ele tem de transformar situações. Aquilo que nós não temos capacidade de fazer, é ele quem tem. Mas nós precisamos subir no monte com ele, minha gente. Subir no Monte Tabor é subir na experiência de comunhão com Deus. Sabe o que acontece conosco? Às vezes nós queremos que algumas coisas se transformem em nossa vida. Às vezes nós rezamos pela conversão de pessoas. Às vezes nós rezamos pela prosperidade de alguma dimensão da nossa existência. Só que nós não subimos ao monte com Deus. Faça mais penitência. Seja uma pessoa mais orante. Fale mais de Deus.
Tenha pensamentos e vibrações interiores que te remetam a Jesus Cristo. Viva de maneira mais cristocêntrica e cristológica. Respire a pessoa de Jesus Cristo. Seja alegre, feliz, positivo. Seja uma pessoa de autoridade, de confiança, de fé. Faça a sua parte para ver se ele não começa a transfigurar os seus negócios, as suas relações, para ver se ele não começa a transfigurar as pessoas que você apresenta em oração diante dele. Se as coisas não acontecem em nossas vidas, minha gente, é porque nós não subimos no monte. Nós precisamos subir no monte da intimidade com Deus. Façamos essa experiência e nós vamos começar a contemplar o transfigurado, não de maneira humana, como os apóstolos assim viram. Eles viram na humanidade de Jesus a divindade sobressalente. Mas nós contemplaremos o transfigurado nas grandes transformações que ele vai realizar em nossa vida. Mas nós precisamos subir no monte. Não adianta continuar na planície, estático, só reclamando da vida. Reze mais, faça mais penitência, vai mais à igreja, visite a Capela do Santíssimo, seja mais eucarístico, seja mais mariano, reze o terço. Fale mais de Jesus, como eu acabei de dizer, seja mais positivo, transforme sua mentalidade, sua mente, seus pensamentos, suas emoções. Aí você vai ver se ele não faz transformações grandes transfigurações na sua vida. Eu digo com propriedade porque eu experimento muito essas situações em Deus. Eu sempre partilho com algumas pessoas, são próximas, né? Não fico falando muito isso publicamente, que tem pessoas que estão na igreja todo dia lá, rezando terço e não sei o quê, mas no fundo não crê no poder de Deus. A gente tem meio receio de falar essas coisas. Mas eu experimento na minha vida pessoal muito as pequenas transfigurações que Deus faz. Eu sou uma pessoa muito mística. Procuro sempre olhar os acontecimentos, as coisas, as situações, tudo, com olhares espirituais, com um olhar de sabedoria. Eu procuro sempre fazer isso. E eu consigo perceber na minha vida o quanto Deus tem sido generoso quando eu me permito. Eu consigo notar. Eu consigo. Então, minha gente, que a palavra de hoje nos ajude, nos anime, nos eleve. Que você saia desse programa Reflexão Diária hoje com o coração cheio de alegria, de glória, como o coração daqueles 3 apóstolos desceram daquele monte, depois de verem o Jesus transfigurado. Deus abençoe você, um dia fantástico, cheio da glória de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.